Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Primeiramente, eu queria pedir perdão pelo silêncio nesses dias, pois estávamos com a atenção voltada para outra situação que também se refere à divulgação da verdade sobre o que está acontecendo no mundo. Estávamos ocupados em outro canal, mas estamos de volta, graças a Deus. Hoje vamos falar sobre alguns pecados que achamos que não são perdoados e que não são perdoados diante de Deus. Mas primeiramente, como sempre, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, santo é o teu nome, Deus, louvado, exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de adoração, de louvor. Só o Senhor é o único Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa existência, obrigado pela vida, obrigado pela nossa saúde, Senhor Deus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos trazido, mesmo sem nós termos conhecimento de quão somos abençoados, meu Pai. Abre nosso entendimento, abre nossos corações e nos ensina a cada dia, Senhor Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguns pecados são imperdoáveis? Em um sermão sobre o pecado, um pregador anunciou que havia 789 diferentes variedades de pecado. Em uma semana, ele recebeu 94 pedidos de membros da igreja, da lista completa. Pode haver uma certa fascinação mórbida sobre o assunto de fracasso moral e espiritual. Provavelmente, o mais fascinante seja a ideia de um pecado imperdoável, cujo cometimento coloca o pecador além do alcance da misericórdia e da graça de Deus. O mal pode ser perdoado? Então vamos à história. Um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial sobrevoou várias cidades japonesas em posição de ataque, jogando toneladas de bombas incendiárias, que incineraram milhares de civis. O piloto se sentiu além do alcance do perdão de Deus. Um fotógrafo de reconhecimento, cujas fotos mostraram o maior bombardeio nas vilas do Laos durante a Guerra do Vietnã, compartilhou esta mesma convicção. Será que eles haviam cometido pecados imperdoáveis? Adolf Hitler, Stalin e Pol Pot fizeram o mesmo com seus atos de genocídio? Como você se sente quando lê que alguém que cometeu crimes hediondos experimentou uma conversão na prisão e diz ser cristão? Você reage dizendo que Deus não pode ser justo e perdoar alguém que brutalmente causou tantos danos a tantas pessoas? O pecado imperdoável. Jesus disse: na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão, mas será réu do eterno juízo. Em Marcos 3, 28 a 29, diz: Marcos 3, 28 a 29. Em verdade lhes digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Misericórdia. A esta altura, você pode ter imaginado que Deus mede as consequências dos pecados, diferentemente de nós. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E o que torna imperdoável? Jesus fez seus pronunciamentos contra os líderes religiosos de sua época, que estavam tão mortos no seu poder
porque se recusavam a admitir que Deus pudesse fazer algo novo no tempo deles. Consequentemente, eles acabaram crendo que o diabo se apoderou de todas as curas milagrosas e maravilhosos ensinamentos de Jesus. Em Marcos 3, 22, diz assim: os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. O maioral dos demônios, meus irmãos, no meio satânico, no meio do candomblé, chamam que o maioral é o próprio Satanás. Então, nessa tradução fala o maioral, se referindo falando que Jesus estava possuído pelo demônio, para poder expulsar os demônios. O Espírito Santo é o que dá o poder para os milagres e que revela a verdade. Então é o Espírito Santo de Deus. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem o poder para expulsar qualquer demônio, para curar, para impor suas mãos sobre um enfermo e profetizar a cura e ele ser curado. Sempre que alguém, em qualquer lugar e em qualquer época, acreditar a obra do Espírito Santo a outra pessoa ou coisa, essa pessoa está se privando de qualquer possibilidade de crer na verdade e de ser perdoada. Então o seu dever é pregar o Evangelho, pregar sobre a Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Para você ser usado por Deus, você tem que acreditar. Por que ele é imperdoável? Por que o pecado é imperdoável? O pecado imperdoável é imperdoável não porque é moral ou espiritualmente mais repulsivo que outros pecados. Ele é imperdoável porque confunde a voz de Deus com as mentiras do diabo. Isso permite que os pecados de primeira grandeza dos homens e mulheres, mais pecadores, continuem podendo ser alvos do perdão de Deus. Isso não acontece porque Deus não se preocupa com o sofrimento causado por um pecado maior. Acontece porque Cristo suportou a punição, mesmo das maiores crueldades. Então, tanto o piloto do bombardeio quanto o fotógrafo de reconhecimento encontraram a liberdade e a paz do perdão de Deus em Cristo. Então, meus amados, não permita que a seriedade de algo que você fez ou a frequência com que você peca o impeça de se perdoar através da morte de Jesus. É sempre o inimigo que quer confundir a verdade de Deus com a mentira de Satanás. Não creia nele. Agarre o perdão de Jesus que ele oferece a cada momento e a cada dia. Não acredite o inimigo, não dê crédito a ele. Porque o inimigo vai sempre jogar setas dele na sua mente, na sua vida, para que você acredite que o que você faz não tem perdão, ou a gravidade da situação não permite que você seja perdoado por Deus. O único pecado que não tem perdão é o pecado que se torna banal na sua vida. Então, se você peca constantemente e aquele pecado você não sente mais aquele medo dentro de você, como, poxa, pequei de novo, me perdoa, Senhor. Porque se você tem a vontade de pedir perdão a Deus, então esse pecado, ele é perdoado. Agora, se você peca continuamente pecando e você já não pede mais perdão e você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo de Deus dentro de você, então esse pecado ele se torna blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele não tem perdão. Mas se você sente aquele medo, se você sente aquela tristeza dentro de você quando você peca, então esse pecado ele tem perdão diante de Deus, porque o que faz você sentir
sente isso dentro de você é o Espírito Santo. O que faz você pedir perdão é o Espírito Santo, que ainda está movendo dentro de você. Então, não deixe que o diabo plante mentiras na sua mente, no seu coração. Ore a Deus, peça perdão e tente se afastar do pecado. Não praticar mais, peça perdão e faça tudo para não praticar mais. Qualquer pecado que seja. Não sei como está a sua vida, mas Deus sabe, e Deus sabe todas as coisas. Não permita que o inimigo engane o seu eu, não engane a sua mente ou o seu coração. Bote seu joelho no chão, ore a Deus, peça perdão e peça ao Espírito Santo que toque no seu coração e te ajude a ser forte. Leia a palavra, ao levantar, leia a palavra, ore a Deus, porque quando você fortalece o Espírito, você enfraquece a carne. Amém? E se você se sentiu bem com esse vídeo e se trouxe algo de bom para a sua vida, então alimente a esperança e compartilhe esse vídeo, compartilhe o bem que você recebeu com seus amigos e familiares, pois as bênçãos que recebemos compartilhamos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Curtam esse vídeo, se inscrevam em nosso canal e nos ajude a propagar a mensagem de esperança a todos que precisam de uma palavra positiva. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abençoe a família de vocês e estejam em constante oração, porque o mundo que nós estamos vivendo já estamos no fim dos tempos. Então estejam o máximo em comunhão com Deus. E até o próximo vídeo.